Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar começando o exercício 6 da disciplina de análise quantitativa. Esse exercício a gente vai usar a mesma base de dados do exercício 5, que é a base de dados coletada do TripAdvisor sobre o Jardim Botânico, só que a gente vai se concentrar nas associações que a gente pode fazer entre duas variáveis categóricas. No caso, os tipos de visitantes e os meses do ano. Eu já estou com a base de dados aberta aqui. Na primeira parte do exercício, a gente vai fazer uma tabulação cruzada dessas duas variáveis, e a ideia aqui é interpretar a contagem e o total dessas variáveis. Como que a gente faz isso na prática? A gente vai vir em analisar, estatísticas descritivas, e vai vir aqui nesse último, cross tabs. Vocês podem deixar tipo de visitas aqui em cima, em linhas, e os meses do ano na parte de baixo, que vão ser as colunas. Aqui em Statistics, vocês podem tirar isso aqui por enquanto, a gente não vai estar usando nada. E em Cells, para essa primeira parte, a gente vai estar usando apenas a contagem e o total. Clique em continuar, clique em OK. Vamos ver o output. Esse quadro aqui que a gente vai estar usando para resolver o exercício. O exercício está pedindo para vocês interpretarem esses valores. Qual que é a ideia aqui? Se a gente for ver na linha, a gente tem, por exemplo, o número de visitas românticas feitas ao Jardim Botânico durante esses meses. O total de visitas românticas foram de 23 visitas. Porém, se a gente transformar isso em porcentagem, ele está nos apontando que isso aqui é 1,5%. 1,5% do quê? Do total de visitas, de todos os tipos de visitas durante todos esses meses. Ou seja, esse 100% se refere ao número, à nossa amostra total aqui. No caso, as 1.494 visitas feitas ao longo desses meses. O que vamos ter que estar apontando é justamente, por exemplo, em março nós tivemos 39 visitas do tipo de amigos. Isso representa 2,6% do total de visitas feitas ao Jardim Botânico. Se a gente for contar todas as visitas feitas por grupos de amigos, isso representa 22,4% do total de visitas. Ou, isso olhando nas linhas. Sempre que vocês olharem nas linhas, esse número aqui, essa porcentagem final é em relação ao total de visitas. Se nós olharmos nas colunas, a gente vai estar vendo o número de visitas no mês em relação ao total de visitas ao longo dos 5 meses. Ou seja, em janeiro representa 19,5% das 1.494 visitas. Fevereiro teve 11,6% das 1.494 visitas, e assim por diante. Para a parte 2 do exercício, a gente vai estar interpretando os valores percentuais das linhas e colunas. Mesmo caminho, analisar, estatísticas descritivas, cross tabs, mas agora em Cells a gente vai deixar selecionado a contagem, a linha e a coluna. Clique em OK. Ele vai gerar esse quadro aqui. Nesse quadro, o que muda principalmente é que o 100% agora não se refere ao total de visitas. Por exemplo, se a gente olhar horizontalmente nas linhas, esse 100% aqui vai estar se referindo ao total de visitas do tipo romântico. Sempre que a gente vê aqui, ó, row, e signo de porcentagem, todos esses números aqui se referem ao total de visitas românticas. Então, por exemplo, nós tivemos 23 visitas românticas ao longo dos meses. Desses 23, 8,7% foram em janeiro, 13% foram em março, 8,7% foram em junho, até totalizar os 100% de 23. Isso olhando horizontalmente. Se nós olharmos verticalmente, nós vamos estar analisando em relação aos meses. Então, nós tivemos 291 visitas em janeiro.
Dessas 291, 0,7% foram de visitas românticas, 20,6% foram de visitas de amigos, 38% foram de visitas em família, até a gente totalizar uns 100% aqui. E é basicamente isso que vocês têm que analisar para poder interpretar esse exercício. Ele também vai pedir para vocês, ele pergunta como calcular à mão a porcentagem total da linha e da coluna. Isso aqui vocês podem fazer regrinha de 3, mas ele está perguntando como que a gente transforma esse número, o número bruto aqui, né, as 2 visitas românticas em janeiro, ou as 112 visitas de famílias em janeiro, e transforma isso em porcentagem. Para a terceira parte do exercício, a gente vai estar comparando os valores esperados com os valores que a gente realmente observa nessas variáveis. Para isso, a gente vem em analisar descritivas, crosstabs. Mas agora em cells, a gente vai deixar selecionado contagem e esperado. Clique em OK. Gerou esse quadro aqui pra gente. A ideia aqui é basicamente vocês compararem a contagem real, né, de cada categoria por mês, por tipo de visita, com o que seria esperado de acordo com a distribuição dessas variáveis. E observar se existe uma diferença muito grande nelas e o que isso pode estar indicando. Com base nisso, vocês vão poder descrever as duas hipóteses, se as variáveis são independentes ou dependentes entre si. Por fim, a gente vai vir para a última parte do exercício, onde a gente vai analisar as estatísticas do Q² e do V de Cramer, para ver quão forte é, se existe associação e quão forte ela é entre essas duas variáveis. Nós vamos no mesmo lugar, né, crosstabs, mas agora aqui em Statistics a gente vai deixar o Q² selecionado e o V de Cramer. Clique em OK. O que a gente precisa concentrar é nessa parte aqui de baixo, o Q-Square Tests e o Symmetric Measures. Os números que vocês vão estar analisando para resolver esse exercício vão ser aqui, nessa primeira linha, Q² de Pearson, esse último número aqui que representa o p-valor. Lembrando que se o p-valor é menor que 0,05, quanto menor ele é, mais significativa é a relação entre as duas variáveis. Além disso, nós temos o V de Cramer aqui embaixo. Lembrando que o V de Cramer é um valor que vai variar entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 0, mais independentes são as variáveis, quanto mais próximo de 1, mais associadas elas estão, sendo que 1 seria uma associação perfeita. Com base nesses números, vocês vão poder dizer o nível de associação e de dependência entre as variáveis mês e tipo de visita. Era isso, obrigado pela atenção, tenha um bom dia.